Em 1985, o sociólogo Michel Maffezoli apresenta ao mundo a expressão de tribo urbana, um fenômeno que explica a vontade de jovens se agruparem e entenderem o conceito de pertencimento e identidade. As tribos urbanas possuem características únicas, como preferências musicais, condutas, maneiras de se vestir e, em muitos casos, contrapõem-se à economia e política vigentes. Eu espero que todos estejam alinhados e na semana que vem somar forças com Lula, representante real dos trabalhadores, é importante e principalmente essa é uma primeira etapa para esmagar o fascismo. Eles vão se chamar Esmague os Fascistas! Uma tribo que surgiu a partir da música dos anos 70 quer que sua voz seja ouvida cada vez mais nos dias atuais. Eles têm todas as ferramentas para sair do breu e se tornar referência através da música pesada. Então, na verdade, a banda, quem chamou para começar a banda foi o Chamas. A gente já teve um outro projeto anteriormente e a gente estava um bom tempo sem tocar e aí ele mandou uma ideia pra gente fazer uma banda que era para ser de zoeira. Só que eu lembro até hoje, a gente fez o primeiro ensaio, a gente tava com um projeto ainda de música, não tinha nada muito definido e a gente saiu do ensaio com uma música já pré-pronta que a gente curtiu muito, ficou sensacional a música, né, pra gente. Eu sou Alexandre Bezerra, tenho 37 anos, toco no Outro Reason aí desde 2003. Foi lá que a gente se encontrou ainda na adolescência ali, com aquela vontade de fazer música, tá ligado? Porra, 5 adolescentes ali de 17 anos se juntaram pra fazer um som que pra gente era uma coisa que unia, que era o punk, o underground, o hardcore, tá ligado? Bom, eu me chamo Denis, Denis Dalago, sou baixista do John Wayne, um dos membros fundadores da banda. Ela foi formada em 2009, com amigos do bairro de Perus, periferia de São Paulo. O início veio principalmente de influências do Fábio, que foi o primeiro vocalista da banda. Ele curtia muito som extremo, coisa que a gente ainda não digeria tanto. Isso por volta de 2008, 2009. E por conta da gente sempre ter amigos músicos ali desde a adolescência, a gente resolveu, vamos pegar essas influências e começar a fazer alguma coisa, até porque a gente não digeria tanto, mas era um caminho que musicalmente a gente já estava começando a absorver aquilo, né? No geral, a cena hardcore já é minúscula. Se você for pegar as pessoas no Brasil que ouvem rock, provavelmente deve ser uma a cada 10, por exemplo, uma parada assim. Agora, se você pega quem ouve metal, já diminui ainda mais, e quem ouve o hardcore ainda, é um bagulho que ainda é um público extremamente restrito. Se você for pensar num país onde os outros estilos são muito maiores, né? Não sei como é mundo afora, mas no Brasil a gente tem a famosa cota de ingressos. Então, vamos supor, eu tenho uma banda, quero tocar num lugar legal, eu converso com os produtores do local e tal, e a proposta deles é que eu tenho que vender 50 ingressos, e se eu não vender esses 50 ingressos, a gente tem que pagar do nosso bolso o valor dos ingressos para poder tocar na casa. Então, isso era meio que o que mais rolava porque eles queriam, digamos, trazer pessoas... trazer as bandas, fingirem que dá mais espaço para elas, só que assim não. Eles estão lucrando meio que em cima da gente, sendo que a gente não tem praticamente gente para levar, porque a galera não conhece nosso som em si. Sei lá, chega uma hora que
Você não consegue mais levar 50 pessoas, porque seus amigos já te viram uma vez, já te viram outra vez, né? Tem casas que cobram mais caro, então pessoas já não querem ir. Então a gente basicamente teve que pagar pra tocar, sabe? No começo foi bem difícil. Só que depois que a gente fez o nosso álbum, que a gente gravou, a gente começou a abrir um pouco mais de portas. As pessoas começaram a vir um pouco atrás da gente pra chamar pra tocar junto. E o cenário das bandas independentes se constrói meio assim, você vai tocando em vários lugares com bandas diferentes, aí o cara X conhece você, aí ele te indica pra tocar no pico tal. Aí ele fala, tem um pico legal pra gente tocar, vamos lá. Então você acaba conhecendo muita banda e elas mesmo, eles são o maior elo. Eles tentam se ajudar, isso que eu gosto bastante da cena. A gente tocou no Rock in Rio, a gente foi a atração do palco Sunset, que é o segundo principal palco do evento. Hoje eu enxergo que a gente é uma das principais bandas, claramente, não tenho nenhum receio de afirmar isso. E eu acredito que o Rock in Rio ele foi mais um caminho da história. A gente já tinha lançado um disco, estava lançando um segundo disco ali, mas se só tivesse rolado o Rock in Rio, não ia acontecer nada. E aí eles começaram a criar outros palcos para assimilar essas bandas, né, undergrounds que também movimentam. Então acho que foi acho que para a cena, assim, até para o festival foi um divisor de águas, porque começou a aparecer mais bandas, né? Bastante banda veio depois da gente ter feito esse rolê. O underground promove muito disso, ele promove muito encontro inesperado de pessoas que dedicam seu tempo ali pra isso, tá ligado? Underground é isso aqui, mano, é a gente trocando ideia. Você me convidar pra uma parada, eu vou, sem cobrar nada, sabe? Tipo, isso não existe, cara. A gente não ganha com banda, a gente nunca ganhou com banda, eu nunca ganhei R$1 com banda. A banda tenta se sustentar através do merch, através do lançamento. Hoje não tem mais disco. Antigamente você prensava ali o CD para poder fazer um dinheiro também, nem isso mais tem. Tem o Spotify que paga ali uma merreca pras bandas ali, dividir um pouco, mas não é o que move a gente, tá ligado? Assim, o dinheiro muitas vezes sai do bolso, tá ligado? Às vezes é dinheiro de caixa da banda, por exemplo, às vezes a gente tem merch para vender, aí a pessoa fala, putz, tá caro, não sei o que lá. Só que, cara, tem que pensar que esse dinheiro ele não vai pro nosso bolso, esse dinheiro a gente reverte ele para fazer mais coisas. A gente tenta fazer a banda se autossustentar. E vou te falar que acho que o pior tempo pra cena, como geral, assim, foi de 2015 pra frente. De final de 2014 pra 2015, assim, eu acho que foi quando teve uma depressão de público. Que a galera começou a migrar para outros estilos, principalmente pro trap, pro rap, que as coisas começaram a esquentar muito nesse estilo. E teve uma migração muito grande. O momento que a gente outros gêneros estão em ascensão, mas eu não vejo muito o metal nesse nicho. Pra mim foi isso, eu consumo muito rap, eu ouço muito mais rap do que o próprio som que a gente faz, assim, é uma coisa que eu consumo muito mesmo. E eu acho que o formato do show de rap ou da festa do rap, do trap, é mais interessante. Nesse lance de se reinventar, talvez o formato dos shows tenha que ser um pouco diferente. O Sepultura sempre foi uma referência de tudo, assim, de competência, de qualidade, de criatividade, tá ligado? O Sepultura ele veio numa época que o metal era muita novidade, né? Então tinha muito produtor atrás de novidade. E hoje em dia é mais difícil, né? Você trazer novidade pro cenário. É mais difícil você vender o seu peixe hoje do que era lá nos anos 80, 90. Hoje a gente tem o Crisium, a Cripta, né? Nervosa. Então a gente já tem algumas bandas que estão tomando uma proporção assim bem interessante no cenário mundial, né, do metal. O Spotify, eu não sei te dizer se ele tem uma grande influência na questão do público, porque o que a gente sentiu muito foi pessoas deixando de ir ao show. As gravadoras continuam injetando dinheiro no streaming, e os streaming vão dividindo conforme quem mais faz ouvinte ali, saca? Não que necessariamente seja ruim, né, mas como qualquer coisa na vida tem seus pontos positivos e negativos, né. Eu mesmo consumo bastante coisa assim do digital, sempre tô cavando banda nova, assim, do mais underground possível, tal. Hoje uma banda consegue fazer sem o CD, sem prensar, sem o físico, ajuda muita coisa, assim, até a questão de gasto, de fazer plástico aí. A gente tá fazendo música com que o cara possa ouvir
um catálogo de todo mundo, assim, saca? Eu acho muito bom. A gente pegou bem esse começo da internet, mas ainda não era esse lance do heavy user. A gente montou a banda em 2003, a internet estava engatinhando, né? Então, quem tinha internet tinha discada, então era tudo uma novidade, mas de cara virou uma ferramenta que a gente falou, porra, é isso. Até então era flyer, era colar lambi-lambi em muro para poder divulgar que era show. Eu acho a internet uma ferramenta, tipo, animal, assim, tipo, eu acho que hoje as plataformas digitais, elas fazem os papéis dos selos, às vezes, até das gravadoras, para as bandas menores, tá ligado? Isso aí facilitou, isso aí fez com que a gente encurtasse espaços, assim, que antes ficavam restritos ao show. O que, pra mim, depois se tornou uma coisa um pouco problemática, porque as pessoas esqueceram dessa coisa que é importante, que é o contato, né? Mas eu acredito que o que fez, junto com rede social, com internet, foi sempre ter um trabalho muito sólido, e o diferencial é a questão da qualidade. A gente entendeu que, claro, primeiro é a música, o lance da composição. Se a música não for boa, você pode gravar num estúdio milionário com o melhor produtor do mundo, isso não vai funcionar. Mas é muito importante a qualidade, a estética do que você lança, do que você produz. Eu acho que o maior problema hoje, assim, nesse aspecto do digital, né, é porque a gente acaba consumindo muita coisa, assim, de forma um pouco superficial, assim, né. Sou de 97, tenho 25 anos e, assim, a minha turma, é muito difícil você ver alguém que vai, para, escuta um disco do começo ao fim, sabe, então consome mais single, esse tipo de coisa. Acho que isso é também um reflexo do digital, assim, entende? A gente não tem espaço onde rola músicas que são mais digeríveis, assim, talvez, né? Um pouco mais melódicas, com uma linguagem um pouco menos agressiva, né? O metal, ele tem uma linguagem mais agressiva, né? Guitarra, distorcida, berro, né? O vocal mais... o vocalzão mais rasgado. Mais pesado. Então, acho que justamente por não termos espaço, a gente tem que ocupar bastante os espaços das redes sociais, que é uma forma ali de a gente poder estar uma vitrine do nosso trabalho, assim, né? A gente sempre quis fazer um bagulho pra todo mundo poder ver. Não porque a gente queria ser algo, mas pra poder difundir música mesmo, tá ligado? A gente tem a vontade ainda de levar a banda pra Europa, de fazer, e a comunicação se torna mais fácil, né? Não sei se é uma regra, que você pega o Ratos aí, que canta em português, e que tem cara lá cantando em português até hoje que não sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Sim. Mas a vontade é poder levar a música assim, eu acho que cabe dentro do ambiente pequeno, e cabe pra 20 mil pessoas, assim. O som pesado, ele é tribal, cara, é uma coisa que mexe com as pessoas, tá ligado? Uma vontade que a gente tem é de realmente conseguir internacionalizar a banda na distribuição da banda, né, da música em si. Por mais que tenha as plataformas digitais que acabam facilitando o acesso, ainda pra gente, hoje, a gente ainda não conseguiu lançar o nosso material por um selo lá fora, que eu acho que é o principal caminho para isso acontecer. Mas a gente vem falando isso tipo, nos últimos anos, que a nossa vontade é conseguir projetar o som da banda lá fora, em português mesmo, com mesmo a essência da banda, porque a gente acredita que isso seja um diferencial, né? Porque bandas cantando em inglês, existe o produto lá impecável, eles sabem fazer. É uma vontade, né? A gente trabalha para que isso se concretize, né? De a gente poder participar de festivais maiores, internacionais que seja, né? Acho que a questão da língua, acho que pode ser uma barreira de certa forma, né? A gente cantar em português, mas não necessariamente algo que cerceie necessariamente, né? Esse corre. Eu enxergo que com o tempo a definição de mainstream e underground mudou muito, assim, tá ligado? Antigamente o mainstream não sei se até hoje, mas bandas com grandes gravadoras, tá ligado? Mas eu acho que no Brasil, cara, pra você virar mainstream hoje em dia é quase impossível, assim, cara. Porque a gente não tem grandes gravadoras aqui, a gente não tem um apoio que você tem na Europa, por exemplo. Na Europa você tem um circuito já, né? De shows, de bandas, de festes. As mídias sociais, elas não... Eu não sei o quanto elas influenciam nisso. Eu particularmente não acredito nisso, tá ligado? O underground hoje em dia eu nem enxergo ele mais como um meio tão underground assim, com o acesso às coisas que a gente tem, tá ligado? Mas eu acho que o mainstream, como ele é visto, como ele é conhecido, como as bandas cresceram no mainstream, isso morreu no final dos anos 90, assim. Como o Sepultura chegou no mainstream, como
o Crisium talvez tenha chegado no mainstream, como algumas bandas dos anos 90 chegaram no mainstream, não é o meio que a gente vai conseguir. E eu não acho que é pelas mídias sociais, sinceramente.